Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai começar uma jornada, sabe? Uma jornada bem pessoal, que é o caminho da restauração. Acho que muita gente, em algum momento da vida, já se sentiu meio preso, né? Como se tivesse acorrentado alguma coisa que a gente nem sempre consegue explicar direito. Então, se a busca é justamente essa, entender e começar a curar essas feridas internas, essa nossa conversa de hoje foi pensada para ser um guia. E a pergunta que move tudo é essa. É uma questão que fica ecoando na vida de tanta gente que sente aquele peso do passado, mas não sabe muito bem como se libertar. Hoje, a gente vai buscar algumas respostas juntos. Bem, para começar qualquer processo de cura, o primeiro passo é sempre o mesmo. A gente precisa entender a raiz da nossa inquietude. De onde exatamente vem essa dor? Qual é a origem real daquele desconforto, sabe? Daquele aperto no peito? A autora Joyce Meyer traz uma metáfora que é, nossa, muito poderosa. Ela diz que a rejeição não é só uma coisa que acontece e pronto, acabou. Não, é como uma sementinha que é plantada na nossa vida. E se a gente não cuida disso, essa semente cria raízes profundas que vão se espalhando e, de forma silenciosa, começam a definir quem a gente é. E olha, essas raízes não são nada abstratas. Elas aparecem de formas bem concretas e muitas vezes dolorosas. Aquela vergonha que paralisa, a culpa que fica corroendo por dentro, uma autoimagem que nos sabota o tempo todo, tudo isso impede o nosso crescimento. São as correntes que nos mantêm presos lá no passado. Ok, então se a dor tem raízes, o próximo passo lógico é mapear o nosso passado para tentar encontrar onde foi que elas foram plantadas. Afinal, de onde é que vêm essas feridas? Essa é uma pergunta que exige coragem, né? Olhar para dentro e questionar de onde vem essa dor que eu carrego. E como a gente vai ver, a resposta nem sempre é tão óbvia assim. As fontes podem ser muitas. Algumas são nossas, bem pessoais, como uma rejeição que sofremos ou as cicatrizes da nossa criança interior, sabe? Mas e se eu te disser que outras podem vir de lugares mais profundos, mais inesperados, como traumas que, na verdade, nem são nossos? Pois é, o autor Mark Wallen traz uma ideia que é, no mínimo, surpreendente. Às vezes, a dor que a gente sente não começou com a gente. Inconscientemente, a gente pode estar revivendo traumas dos nossos pais, dos nossos avós, carregando fardos que pertencem à história da nossa família. Isso muda completamente a forma como a gente olha por nosso próprio sofrimento, não acha? Identificar a raiz da dor é o primeiro grande passo. Mas o destino final que a gente busca é a cura. E a boa notícia é que existem ferramentas para isso. A partir de agora, vamos explorar como é que a gente pode ativamente reescrever a nossa própria história. E aqui entra uma virada de chave, uma ideia fundamental do psiquiatra Augusto Cury. A cura não é sobre tentar apagar o passado. Primeiro, porque isso é impossível. E segundo, porque tentar fazer isso só reforça a dor. O verdadeiro caminho é reeditar a memória, ou seja, dar um novo significado para as experiências, mudando o poder que elas têm sobre a gente hoje. Tá, mas como a gente faz isso na prática? Esse processo de reciclar o lixo emocional, como ele chama, envolve alguns passos bem claros. A gente começa se questionando para entender nossas reações, depois a gente reedita, construindo memórias novas e saudáveis ao redor daquele trauma. Em seguida, a gente reconta a nossa história num lugar seguro e, por fim, a gente chega ao passo libertador do perdão. E o psicólogo Daniel Goleman nos dá a chave para esse processo todo funcionar: segurança. A cura emocional, no fundo, é um reaprendizado. E ele explica que a gente só consegue revisitar a dor e reescrever a nossa história quando a gente se sente seguro o suficiente para não ser dominado de novo por aquele terror do passado. Faz todo sentido, né? Até agora, a gente falou sobre entender e reprocessar a dor. Mas qual é o combustível que move todo esse processo de restauração? Bem, a resposta, no fim das contas, é o amor. E atenção, aqui não estamos falando só do amor romântico, é algo muito, muito mais amplo. Nas palavras de Marco Aurélio Dias da Silva, é um amor pela vida, pelas pessoas, que funciona como uma verdadeira vacina contra o vazio, sabe? Ele preenche os espaços que a dor deixou para trás. Essa ideia de um amor mais amplo nos leva direto para uma dimensão espiritual muito poderosa. A Joyce Meyer destaca que a simples consciência de que existe um amor incondicional, um amor que não exige nada em troca, como o de Jesus, já é, por si só, profundamente curadora. O Fabiano Ribeiro aprofunda ainda mais essa ideia.
Ele explica que ver a divindade como um pai e não como uma força distante e julgadora muda tudo. A gente deixa de ser órfão espiritual para se tornar filho amado. E é esse relacionamento próximo que tem o poder de curar e restaurar a nossa identidade. Certo. Então, o que acontece no final dessa jornada? Como é a vida quando a cura realmente começa a se manifestar? É sobreviver a partir de uma nova identidade. Uma identidade, enfim, restaurada. E aqui a gente chega num ponto central. A paternidade espiritual é a chave de tudo. Entender e resolver nosso relacionamento com um Pai Celestial tem o poder de curar muitas outras feridas, inclusive aquelas que vieram dos nossos pais aqui na Terra. É o que nos oferece um novo começo. A consequência disso é a verdadeira liberdade. O nosso valor deixa de depender da opinião dos outros, que muda o tempo todo. Ele passa a ser ancorado em algo firme, estável, um amor divino e incondicional. E isso, finalmente, nos liberta daquela busca sem fim por aprovação. E pra gente terminar, fica essa reflexão muito profunda de Norman Doidge. O objetivo da cura não é apagar o passado, mas sim transformá-lo. O que antes nos assombrava como um fantasma pode se tornar um antepassado, parte da nossa história, sim, mas algo que nos dá força e não mais nos controla. A grande questão é, será que a gente está pronto para transformar nossos fantasmas?